Estou focado em alguns pontos, eu vou dar alguns anúncios primeiro. Para começar, a respeito do Hangout que foi feito por Pedro Henrique, um anarcocapitalista. Ele fez um Hangout, está o link aí na descrição do vídeo. A gente falou sobre anarquismo nesse viés aí, quais são as contradições. Eu tentei comentar um pouco mais com o Pedro sobre coisas que unem o anarquismo ao propósito da proposta do dito anarcocapitalismo. Né? Apesar de que a proposta deles ainda tem um viés do que é anarquismo em outra linha, eles não têm um viés exato do que seria o governo, né? Que para mim é o problema. Né? O governo hierárquico, né? Não estou falando da gestão dos recursos. Né? A gente pode levar a ideia de governo a muitas outras interpretações. Né? Particularmente, acho que o caso deles é um livre mercado de governos mesmo. Eles estão propondo vários governos que você vai comprar aí pelo preço que você achar conveniente, caso eles controlem o planeta aí um dia. Flagrante da brutalidade humana. Em busca de dinheiro, lutadores se enfrentam em rings improvisados num combate sem regra. Homem e mulher se enfrentam de igual para igual. Não há preocupação com a segurança. O lutador faz pouco caso da adversária, mas ela não está de brincadeira, é agressiva. Bate e derruba o oponente. No chão, a mulher domina a luta, dá socos, cotoveladas. Logo depois, ela vence com uma torção de braço. A plateia vibra e ela comemora. Até mesmo aquela ideia velha de que a força física masculina é superior é uma grande balela em alguns momentos. Né? É claro que você ter força é um elemento que ajuda muito para um lutador e se ele for experiente ajuda mais ainda. Essa que é a grande questão. As técnicas são capazes de sobrepujar isso e o conhecimento sobre artes marciais é capaz de sobrepujar isso. Então existem vários níveis de treinamento aí. E esse é um dos pontos interessantes para demonstrar o quanto que mulheres podem superar facilmente as coisas que os homens fazem sem nenhum tipo de problema ou constrangimento. Agora, o que ocorre de fato na nossa sociedade? Ocorre um discurso de que isso não é possível. É aí que está o ponto importantíssimo para o feminismo se posicionar com relação a essa situação. Né? O discurso de impossibilidade, de incapacidade de empoderamento da mulher é o que já torna ela completamente frágil. E ao fazer isso, e não digo frágil no sentido de, eu gosto de ser uma mulher delicada, uma mulher que usa uma certa fragilidade feminina e acho que isso é da personalidade de ser mulher. Não, não é disso que eu estou falando, não. Porque isso daí também tem uma certa força que você também pode conhecer muito bem. A questão não é essa. Eu estou falando da questão de ser frágil no sentido de nem mesmo tentar ser você mesma. E o fato do feminino já ser um elemento de submissão. O fato de ser frágil, por exemplo, não ser um fato de poder ser levado a sério. Isso para mim já é uma sacanagem tremenda. Mas não é uma maldade, não é porque o homem é malvadão, não. Ele é cego mesmo. A gente tem uma cultura folgada. Os homens aprenderam a ser folgados porque precisam ser folgados. Porque a sociedade machista patriarcal faz com que a gente tenha que ser um pouco folgado. E aí a gente acaba abusando, né? E abusando onde não deveria, acaba sendo idiota, acaba sendo cretino, acaba sendo desumano, no sentido de não compreender o outro, né? Nesse ponto, ocorrem vários problemas com relação ao patriarcado e no movimento social acontece pra cacete isso aí, né? E isso é importante por quê? Porque a sociedade ela construiu um modelo patriarcal de família, e isso há bastante tempo. O período do homem e da mulher como uma família nuclear monogâmica e centralizada
é por puro interesse, desculpa, mas é por puro interesse capitalista. Desculpa se você acha que não. Mas a história nos mostra o contrário, né? A ideia de você ter uma família, que é um homem e uma mulher e tal, tem interesses na propriedade privada e a sacramentação e regulamentação e forçação disso tem a ver com a nossa sociedade atual, com um capitalismo de Estado. É uma forma de garantir a herança, tá? Então por isso que é crime a bigamia, mesmo consentida. Ah, olha só. Porque hoje em dia nós temos vários outros casais, ou trisais, digamos assim, ou quartesais, ou pessoas que têm mais de um relacionamento consentido com outras pessoas. Há muito tempo, os anarquistas, por exemplo, no começo do século XX, tentavam fazer um processo que eles chamavam de amor livre. O amor livre era simplesmente não se casar, nem na igreja, nem em nenhum cartório, nem nada parecido, e nem nada que fosse oficial do Estado. Agora é o seguinte, o problema é que você não consegue fazer uma série de coisas e transações bancárias de nenhum tipo se você é um casal com um relacionamento estável, leis do concubinato. Foi um processo que aí foi levando, que não é exatamente a mesma coisa que estar casado. Estar casado tem um certo peso cultural, e esse peso cultural reflete no sistema jurídico. Esse sistema jurídico que a gente tem é reflexo de uma sociedade patriarcal, né? Então, o processo é melhor descrito num livro que eu gosto muito do Engels, que chama-se A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado. Eu recomendei esse livro para o Pirula recentemente, que ele tem no canal dele, ele falou sobre a questão da família, né, e o fato de alguns agrupamentos humanos poderem se chamar de famílias em algum momento. De fato, em alguns momentos isso aconteceu. Mas eu vou além, eu vou tentar irritar um pouco mais os conservadores, porque eles acham que, só para vocês terem uma ideia do tipo de gente reacionária no mundo que a gente vive, eles já estão preocupados só do fato dele falar que agrupamentos humanos podem ser chamados de família. Isso já tornou algumas pessoas extremamente enlouquecidas, né? Para mim é muito mais fácil um agrupamento humano ser chamado de família do que um grupo de pessoas que usam de poder coercitivo ser chamado de Estado, só para avisar os mais reformistas. Para mim é muito mais simples isso acontecer porque a estrutura do que é ser família, a estrutura do que é viver numa sociedade de grupo é muitíssimo mais ampla e com uma inflexão ainda maior e com conjuntos ainda maiores do que ser família, né? Filosoficamente falando e juridicamente falando, não existe um Estado pleno em toda parte, mas é possível que existam famílias em outros lugares maiores. Onde existe a ideia de Estado é quando existe uma hierarquia coercitiva e tem um indivíduo no topo da pirâmide. Na prática e no mundo real foi o que aconteceu. Nesses mundos religiosos, onde o pessoal quer colocar o Estado em toda parte, em cada respiração, em cada microfísica de poder pessoal, nesses lugares não existe um sistema de Estado. Podem existir sistemas de autoridade, mas não de Estado. Até como o Bakunin mesmo dizia, que ele não era contra os pais admoestarem seus filhos e cuidarem deles com uma certa autoridade. Isso não é um Estado. Isso aí não é uma forma coercitiva, apesar dela também ter de ser superada, né, por alguma outra função, porque algumas culturas indígenas não têm esse tipo de ação, né? A forma como o filho é educado é bem diferente aí do povo Xingu, se vocês forem dar uma olhada. Bom, mas levando em conta a questão importante com relação a isso, onde que a ação política em si é relevante com relação ao poder, né, estatal. O poder estatal ele é derivado diretamente das necessidades do patriarca, do pater-família, né? E esse pater-família ele tem uma relação direta com a propriedade privada. Quando a propriedade privada se estabeleceu objetivamente de forma a segregar cada vez mais e com heranças pré-estabelecidas, aí sim nós tivemos um conflito entre o patriarca e a matriarca. Esse conflito é melhor descrito num texto clássico chamado A Orestia, tá? Esse texto da Orestia ele descreve a luta do Orestes voltando para caçar a sua terrível mãe Clitemnestra, que matou seu pai.
Ela mata o pai com a ajuda do amante. E aí fica um julgamento para saber o que é pior, matar o pai ou matar a mãe. Esse julgamento dura durante toda a poesia. Orestes recebe a ajuda de Electra, sua irmã, para matar a sua mãe. Né? É bem interessante porque o complexo de Electra de Freud vem desse princípio, né? Do princípio de que existe uma paixão secreta da filha pelo pai que ocorre durante o processo de crescimento e desenvolvimento dessa mulher, né? De filha, de criança para mulher, fica no inconsciente dela características de amor da filha pelo pai. Assim como do homem acontece o complexo de Édipo, né? Que também faz parte das lendas gregas. Isso daí é discutível, mas só para saberem de onde vem o termo, né? Complexo de Electra, quem já ouviu falar dele e não tinha ouvido falar da lenda, né? Assim, dessa forma, as deusas matriarcais, as eríneas no grego ou fúrias no romano, vão atrás de Orestes durante todo o conto, perseguindo Orestes com o objetivo de vingar a mãe. Esse objetivo de vingar a mãe e trazer justiça pela injustiça de Orestes começa a se tornar confusa, porque afinal de contas tudo que ele fez foi vingar seu próprio pai. Ora, que diabos, então o que é pior? Matar o pai ou a mãe, o pai, e fica aquela coisa, e ele vai fugindo, ele vai correndo, e as fúrias vão indo atrás dele, e aquela perseguição até que ele acaba sendo alcançado. Durante todo o conto, existe um grupo que é muito interessante, que é o coro. O coro ele se divide em metade da população a favor de Orestes e outra metade contra. Uma falando sobre defender a vingança sobre o pai, e outra falando a vingança da morte da mãe que as deusas têm que fazer. Acaba acontecendo um julgamento para saber o que é mais grave, e durante esse julgamento tudo fica empatado, não tem resolução nenhuma. E os deuses gregos, os deuses posteriores aos titãs, vão julgar a favor de que matar o pai é uma coisa mais grave do que matar a mãe. E os deuses anteriores, as eríneas, são deusas do período dos titãs. Os titãs eram deuses mais antigos. E as eríneas dizem que o mais grave é matar a mãe do que o pai. Olha só que interessante. Então, os deuses mais velhos foram mortos pelos deuses mais jovens, que são deuses patriarcais. E aí, nesse momento, elas ainda refletem como deusas do matriarcado, dos vestígios do matriarcado que ainda existia naquela época. No momento seguinte, com esse empate, o que eles fazem? Chamam Minerva ou Atenas, a deusa da sabedoria. E daí vem a expressão voto de Minerva, que é o voto que desempata. E ela desempata a favor do patriarcado. Neste momento, os patriarcas são agora mais importantes do que as matriarcas nos segmentos da vida. E quando isso ocorre, as eríneas, as fúrias, passam agora a serem defensoras das cidades e não mais defensoras das mães. Eu gosto muito da defesa que Apolo faz sobre o porquê que Atenas está falando sobre a defesa do pai, né? Eu acho que ela é muito interessante. Apolo fala que Atenas não conheceu o ventre da mulher, né? Ele usa uma expressão ainda mais forte, as trevas do ventre de uma mulher. E nasceu da cabeça de Zeus. E porque ele nasceu da cabeça de Zeus, ela sabe o que fazer. E ela tem razão. E o voto dela tá certo. E é isso aí. E vamos ficar no patriarcado. E a partir daí se torna patriarcal. E essa é a história que é contada nos grandes mitos gregos. Porém, os mitos refletem a realidade real da humanidade. E não uma coisa que começa no céu. Pelo menos até onde nós temos notícias. Nós não temos nenhuma evidência de que os deuses eram astronautas, e sim de que eles nasceram como Atenas, da cabeça, não de Zeus, mas dos homens. Até agora eles são reflexos da humanidade, são extremamente antropomórficos. Nós podemos até imaginar que talvez possa ter uma divindade além e tal, mas antropologicamente é o que tem para hoje. Nós comprovamos esses elementos como sendo da subjetividade de cada povo, de cada período. E, historicamente, a Grécia passa por um período de acumulação e um período de propriedade privada.
Curiosamente, nesse mesmo período, surgem crenças em deuses mais patriarcais. A ideia se repete em várias sociedades. É uma linha onde, de forma resumida, não há nenhum tipo de divindade, nem patriarcal, nem matriarcal, controlando. Depois passamos por um período de divindades matriarcais, para em seguida cairmos em divindades patriarcais. Sempre essa sequência se repete em várias culturas. E a razão para isso tem a ver com a forma como nós nos organizamos e produzimos a nossa existência no mundo. A partir do momento que o homem conseguiu entrar e paralisar sua produção num solo fixo e se tornou sedentário em vez de nômade, nesse momento, neste período, o homem passa a ser um produtor agrícola, certo? Quando ele faz isso, ele nota que a lua intervém na sua agricultura. E o conhecimento agrícola leva à observação de que, assim como seres humanos nascem do interior das mulheres, também nascem seres vivos da terra que os alimentam. Então essa correlação foi levada para o divino. Então por isso que surgiram as primeiras deusas, né? Conforme os deuses foram surgindo, os deuses da cidade, né? Conforme os homens foram indo para a cidade, os deuses foram se tornando mais civilizados, mais cidadãos, ao ponto de serem reis dos reis. E aí o que era matriarcal vai se tornar aos poucos patriarcal. Tá? Muito bem. Se isso é chocante para você, eu posso dizer que é bem pior para mim. Foi quando as coisas começaram a ficar bem confusas na minha cabeça. Mas o viés é esse mesmo. As deusas da Wicca, por exemplo, que o pessoal nos anos 70 quis reconstruir, tem muito a ver com a ideia do chamado neopaganismo, né? Por causa das deusas do período paleolítico. E aí, no começo do Neolítico, para a Idade dos Metais, a gente já começa a ter uma sociedade patriarcal, uma sociedade com propriedade privada, uma sociedade com Estado, uma sociedade onde os homens acham que têm força para controlar tudo. Pois é, esse é um resumo inicial da ideia. Mas vocês já pegaram o que pode acontecer, né? Hoje em dia, o reflexo de tentar demonstrar o que realmente liberta o homem passa pelo crivo de dizer o que é ser homem e ser mulher. Como dizia Simone de Beauvoir, nós não somos homens e mulheres no nosso nascimento, nós nos tornamos. E nos tornamos por escolhas que fazemos durante o nosso caminho. Escolhas que foram impostas, escolhas que nós percebemos, mas como dizia um dos namorados dela, pelo menos o mais conhecido, que é Jean-Paul Sartre, nos importa fazer conosco o que quisermos a partir do que fizeram conosco antes, né? Então, a partir de agora, eu vou decidir por mim o que fazer, né? Essa é a ideia, fazer por mim, depois do que fizeram comigo. Essa escolha é muito dolorosa, segundo Sartre, porque ela implica no fato da nossa liberdade. E a nossa liberdade, ao contrário total, inclusive, do que diz o cristianismo, é uma liberdade que inclui responsabilidade ampla e irrestrita, porque não há nenhuma força para intervir na nossa vida. Para quem é um cristão, há uma força constante na nossa vida. E o cristianismo tem um viés bem diferente desse do Sartre. É louco isso, porque o Sartre se baseou justamente no cristianismo de Kierkegaard para ter essa ideia de que nós somos livres absolutamente num universo sem o menor sentido e sem muitas razões de ser. É a partir daí, gente, que problemas acontecem. É a partir daí que as pessoas começam a não observar o que realmente aconteceu antes. E não observar que as escolhas que elas vão fazer agora são decorrentes do que fizeram com elas. Por isso, observe mais, acredite mais e tente entender o que tem perto de você, entender
qual é a sua posição no mundo. E a sua posição no mundo vai chocá-lo quando você se descobrir. Eu sou Glaucio Gonçalves. Paz e até mais.